Para o Senhor Jesus, amém? Muito bom ensino, né? Restaura em mim. Ensino maravilhoso. E realmente Deus tem colocado maravilhosas letras de hinos maravilhosos, como esse. Outro hino interessante que nós cantamos no início foi: qual firme cedro é minha fé. Esse hino também realmente não foi escolhido em vão, né? Esse hino retrata muitas coisas interessantes na nossa vida, de que precisamos ter uma fé firme em Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Vamos ver o que aqui diz a Bíblia para nós essa manhã. Do verso 1 ao 3. Antes de nós lermos aqui, eu só gostaria de lembrar, a igreja viu o anúncio da música aqui, não foi? Reunião que hora? 13. Às 3h30, né? Nós vamos aí tentar separar os cantores, os tocadores, para ver que a igreja funciona na música, né? Isso, Anderson? Antes lá, o departamento de som tem apoiado muito a música também, né? E realmente Deus será louvado com a igreja que louva Ele, e Deus realmente vai ser louvado. Todos possam comparecer aqui às 3h30, para que a gente possa ver o que a gente pode oferecer a Deus através do louvor, através também de alguém que queira tocar um instrumento musical, né? Quem gostaria de tocar um instrumento, né? Violão, teclado, baixo. Olha lá, então levantou o dedo lá e gostaria de tocar um instrumento. Olha lá, o Rodrigo já toca um pouquinho, viu? Então às 3h30 a gente vai fazer uma reunião de música para falar um pouco sobre isso, vocês vão gostar. Amém? Todos aqui às 3h30. Gênesis 22, o que é que diz? Alguém pode ler para mim? Até o 3. Depois dessas coisas, pois deu Deus a Abraão a prova, ele disse: Abraão, esse respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amém? Irmãos, fé e sacrifício. O que é que vem à sua mente quando você ouve essas duas palavras? Fé e sacrifício. Geralmente a gente, quando fala assim, sobre fé e sacrifício, a gente imagina logo uma coisa assim meio difícil, né? Aquele sacrifício, tá? De você se sacrificar por algo de tristeza, né? Algo fé, vou fazer um sacrifício para aquilo. Geralmente quando fala assim, sacrifício, né? Vou me sacrificar. Então já pensa logo que o negócio vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Só que na Bíblia, meu irmão, fé e sacrifício é sinônimo de alegria. Você sabe por que é sinônimo de alegria? Porque na Bíblia, quando se fala sobre fé e sacrifício, é porque você está tendo fé e sacrificando alguma coisa para a honra e glória de Deus. Amém. E na verdade isso não deve te dar tristeza, mas deve te fazer ficar alegre. Porque quando sacrificamos algo em prol da verdade, em prol de Deus, você vai ver que existem bênçãos na sua vida. E Deus está chamando cada um de nós para fazer uma aliança de fé e sacrifício. E tenha certeza de que Deus vai te abençoar. O texto lido diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Eu gosto desse texto quando diz assim: pôs Deus Abraão à prova. Por que eu gosto desse texto quando diz que pôs Deus Abraão à prova? Porque Deus prova. Algumas pessoas podem pensar assim que Deus tenta, mas a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Quando diz assim, pois Deus Abraão à prova, Deus ele prova. Ah, sim, Deus prova. Deus prova para ver onde é que está a nossa fé, para ver se a nossa fé está firmada nele, ou se está firmada em alguma coisa de que ele não desejaria que estivesse firme a nossa fé. E quando Deus fala que Deus provou Abraão,
foi uma prova muito interessante. Mas o texto diz assim: pois Deus a Abraão a prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Outra questão interessante é que Deus, quando fala para Abraão, Abraão também diz: eis-me aqui. Você vai ver alguns textos que nós vamos ler. Abraão 3 vezes nesse capítulo de Gênesis 22, ele fala a mesma palavra: eis-me aqui. Porque Abraão era disposto a tudo. Abraão era disposto. Havia algumas falhas na vida de Abraão, a gente sabe, né, que Abraão teve algumas falhas. Como todos nós seres humanos temos algumas falhas, né? Mas o desejo sincero do coração de Abraão era ser fiel a Deus. Era dizer: onde o Senhor me chamar, eis-me aqui. E isso era uma alegria para o coração de Abraão, porque ele sabia de que Deus tinha um propósito firme para a vida dele. Acrescentou Deus a Abraão: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali ao holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Outra questão interessante é sobre montes. A Bíblia, quando fala sobre montes, Jesus também diz assim: se tiver de fé, como um grão de mostarda, dirás: lança o monte de um lado para o outro, e ali ele irá. Monte significa aprovação. Significa aprovação. E existem muitos montes em nossa vida, não existe? Existem muitos montes em nossa vida. Mas o interessante é que Deus fala assim: vai e oferece sobre um dos montes que eu te mostrarei. Existem provações que são dadas por Deus, mas existem provações que são criadas por nós. Não existe? Nem todas as provações que a gente passa é porque Deus queria que a gente passasse. Mas quando Deus falou assim: Abraão, vai e oferece ali sobre um dos montes que eu te mostrarei, é porque, irmãos, Deus está dizendo que se Ele quiser que você passe por algum tipo de provação, Ele vai te dizer que o momento será aquele. E você não precisa ficar arrumando provações fora. Nós já temos muitas provações. Para que nós arrumarmos mais provações ainda de que nós já temos? Porque se nós acumularmos provações, aí a nossa vida vai ficar realmente difícil, né? Realmente ficar difícil. Quando Deus, eu sei que cada um de nós temos provações, ou todos nós temos que sacrificar alguma coisa para sermos adventistas do sétimo dia. Você pode ter que crucificar um trabalho, quem sabe, aquela promoção que o chefe diz assim: olha, se você, eu vou te dar tanto de salário, mas você vai ter que ir no sábado para trabalhar. Aí você teve que negar, né? Um salário alto ou alguma coisa mais. É contada uma história interessante de um jovem lá em Salvador, né? Nós estávamos fazendo uma programação na igreja, e aí o jovem contou uma experiência interessante. Eu peguei essa experiência para mim, e ele disse assim: eu estava na empresa e tinha dois rapazes, né, que trabalhavam naquela empresa ali, eram colegas, e o chefe disse para um deles, né, que ele trabalhasse no sábado, que ele ia dar uma promoção a mais. Não, venha nesse sábado, só esse sábado, só os outros sábados você não precisa de mais não, mas esse sábado, para você ter uma promoção. Insistiu para ele que ele ia colocar ele em um carro melhor, tal. E ele ficou pensando, angustiado mesmo, que ia, e ele precisava daquele trabalho. E quando ele voltou, na semana seguinte, ele ainda disse alguns não ao seu chefe. E quando ele decidiu trabalhar nesse dia, e ele decidiu trabalhar, ele foi e trabalhou no sábado. Aí o chefe começou, né, a contratar ele novamente para outros sábados. Essa experiência é verídica. Realmente o irmão lá da igreja, esqueci agora o nome do bairro dele, mas ele realmente contou essa experiência. E aí, quando o tempo foi passando, o chefe dele, né, falou assim, ele pediu uma promoção, mas só que no dia que ele foi no gabinete do chefe, o chefe falou assim: você está despedido do emprego. Colocou ele para fora. E depois eu disse: mas como é que você pode me colocar para fora? Tudo que você pediu, eu fiz, tal. Aí o chefe falou para ele e falou assim: se você não é fiel ao seu Deus,
como é que você vai ser fiel à minha empresa? E aquele rapaz deixou. Irmãos, nós temos que ser firmes. Firme naquilo que cremos, cai o céu ou cai a terra. Porque se Deus quiser, já o outro rapaz, voltando, que falei do rapaz, não falei do rapaz, que ele trabalhava nessa mesma empresa, nunca trabalhou no sábado. Até hoje ele está nessa empresa. Amém? Porque Deus, Ele é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Mas tem outra coisa interessante. Nós podemos sacrificar também princípios. Ao invés de sacrificar o nosso eu, sacrificar as nossas vontades, as pessoas estão sacrificando o princípio, mas temos que tomar cuidado para não sacrificar os princípios que Deus nos deu. Porque os princípios que Deus deu à sua igreja são princípios que regem a nós como filhos de Deus. E esses princípios, realmente, quando Deus pede para nós guardarmos esses princípios, Ele quer ensinar coisas muito boas para nós. Deus diz, sim. Vamos ler aqui um texto mais aqui. Hebreus 22, ou Gênesis 22, capítulo 3. Capítulo 3 aí. Ou versículo 3. Capítulo 22, versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão tinha uma vida de obediência a Deus. E a vida de Abraão é uma vida que devemos imitar o exemplo. É dito o texto bíblico de que Abraão, a cada lugar que Abraão passava, ele erguia um altar e dizia, um altar ao Deus desconhecido. E todas as pessoas que passavam por aquele lugar entendiam de que Abraão havia passado por aquele lugar. Então, Abraão, ele foi conhecido também porque a cada lugar que ele passava, ele deixava a marca de um adorador fiel. O que é que você está fazendo na escola? No seu trabalho? Em casa? Será que nós estamos sendo fiéis aonde estamos passando? Estamos sendo fiéis a Deus através do nosso testemunho, das nossas vestes, do nosso falar, né? Isso é coisa interessante, irmãos. Não pense que nós não estamos livres. Todos nós estamos numa sociedade em que a gente pensa que as pessoas não estão olhando para a gente, né? Não é isso? Mas basta o cristão fazer uma coisa errada, a pessoa diz o quê? Olha aí, não é crente? Não é isso? Irmãos, o testemunho, a vida realmente existe sacrifício. Você dá um bom testemunho, você ser um fiel cristão exige uma vida de sacrifício. Mas você tem a certeza de que Deus está na direção, porque Deus, Ele disse isso. Deus, Ele provou Israel. A igreja, nos períodos de hoje, será aprovada também em certos aspectos. Muitas pessoas se convertem à igreja não pela fé, não pelo sacrifício, mas muitas pessoas se convertem através, porque a igreja está prosperando, porque aconteceu alguma coisa especial na vida dele. Irmãos, às vezes nós pedimos uma bênção a Deus, e Deus tem 3 maneiras de dizer, né? Ou Deus diz não, ou Deus diz espere, né? Ou Ele dá a bênção. Só que a gente quer sempre dizer que Deus diga, quer sempre ouvir que Deus diga o quê? Sim. Esse é o problema do ser humano, que nós queremos sempre que Deus diga sim. Mas Deus às vezes diz espere. Talvez o que mais angustia o ser humano é quando Deus fala assim, espere. Ih, rapaz. E foi justamente nisso aí que Abraão pecou. Deus falou que Abraão iria ter um filho prometido. E só que Deus, né, disse que ia ter um tempo determinado. E aquilo começou a angustiar Abraão, começou a angustiar. E aí a esposa dele oferece justamente a serva. E Abraão, como ouvia muitas reclamações da sua esposa, né, ele aceita a sua serva. E justamente o que Deus não queria que fizesse, Abraão faz. Quando Deus diz espere, é porque ele sabe o caminho certo. Quando Deus diz espere, é porque Ele sabe conduzir
aonde quer que você vá. Ele sabe o que é que Ele quer fazer com você. E Deus, Ele provou o seu povo no deserto. Ele provou quando Ele saiu lá do Egito e passou o povo 40 anos a ruger no deserto. Talvez você tenha algumas bênçãos que Deus quer te dar. Talvez não, eu tenho certeza. Não vou dizer talvez, que talvez não é de Deus. A palavra da questão tem que ser sim ou não. Eu tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos para derramar a cada um de nós aqui. Amém? Você pode ter certeza de que Deus tem bênçãos especiais guardadas para você. Mas às vezes a gente fica angustiado e quer fazer do nosso jeito. Não faça do seu jeito, espere. Fique tranquilo. A sua bênção vai chegar. No momento certo, Deus vai te dar. Amém? Amém. Porque Ele disse que eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar no pão. Nós temos promessas maravilhosas na Bíblia. Promessas de fé, promessas em que a gente pode confiar de que Deus irá resolver os nossos problemas. Quando o povo saiu, outra coisa interessante, quando o povo saiu do Egito, o povo de Deus, ele não saiu sozinho. O povo de Deus saiu com uma mistura de gente. É dito, no Espírito Profecia fala que o povo de Deus saiu com uma mistura de gente. Essa mistura saiu porque, logicamente, o Egito estava sendo o quê? Destruído, com pragas de gafanhoto, saraiva, não foi isso que aconteceu? O povo de Deus estava no Egito saindo, então as pessoas que saíram com o povo de Deus, elas não saíram porque elas tinham fé em Deus. Elas saíram com medo das pragas, mas elas não saíram porque eles tinham confiança no Deus poderoso. Irmãos, foram essas pessoas que provaram Moisés no deserto. Diz que a revolta de Natã e Abirão foi uma revolta tremenda, que teve que Deus abrir a terra, e a terra engoliu a maior parte do povo que se revoltou contra Moisés lá no caminho. Então, meus irmãos, vou ler um trecho aqui que diz aqui no Espírito de Profecia, 20 sinais aqueles que... Caiu aqui? Página 150. Na página 150 dos eventos finais, esse livro é muito maravilhoso, irmãos. Tem cada coisa que eu aconselho que vocês, cada um de vocês, tenham esse livro aqui. Esse livro, ele... A irmã Anne Rose, né? A advogada da profissão, Anne Rose, ela falou que esse livro aqui é um livro para o fim dos tempos, para o povo de Deus. E ele fala muitas coisas especiais da nossa fé. Fala sobre a perseguição, diz assim: a prosperidade da igreja multiplica a massa dos que professam a verdade. A adversidade expurga da igreja. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se rejeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. O povo saiu do Egito, estava andando em círculo 40 anos. Faltou água. O povo reclamou de quê? De Moisés. Mas Deus falou para Moisés que saísse o quê? Da rocha, saísse água. E até isso influenciou um pouco no nervosismo de Moisés. É que Moisés, esse período aí, Moisés até se ira um pouco e fere, ao invés de falar como Deus tinha falado, para sair água da rocha, Moisés, ao invés disso, ele fere a rocha. E diz que isso não foi bom aos olhos de Deus. Por causa deste pecado que Moisés fez, ele não pôde entrar na Canaã terrestre. Moisés olhou de longe a Canaã e não pôde entrar na Canaã terrestre. Mas graças a Deus que Moisés entrou na Canaã celeste. Amém? Porque Deus, ele tem que cumprir a sua promessa. Quando Deus diz um caminho, ele deseja que nós cumpramos. E o povo de Deus passou pelo deserto.
E aí quando faltou água, faltou pão, faltou alimento, eles começaram a reclamar. Mas quem reclamava? Quem reclamava mais era a mistura de gente que estava com ele, porque eles não estavam acompanhando pela fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, em Hebreus 11, e a convicção daquilo que não se pode ver. Né? E também o texto que eu citei ali na lição da semana, que o justo viverá de quê? Viverá da fé, meus irmãos. É a única coisa. E a fé, ela leva às últimas consequências. O verso de Abraão, gostaria de ler novamente Abraão 22, versículo, Gênesis 22. Vamos retornar aqui a Gênesis 22, vou ler alguns textos para a gente entender isso melhor. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele. Dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Verso 11. Mas do céu lhe brandou do anjo do Senhor: Abraão, Abraão. O que foi que Abraão respondeu? Isso, só mais uma vez Abraão respondeu. O anjo de Deus disse para Abraão, eis aqui, versículo 12: Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, o único filho. Amém? Amém. A fé, irmãos, ela vai às últimas consequências. A fé não importa se o homem tirar a sua vida. A fé não vai se importar se você está ameaçado de sair do seu emprego. A fé não vai se importar se você talvez tenha muito tempo que você pediu uma bênção de Deus e ela não chegou ainda. A fé não se importa com nada disso. Quando Jó foi ferido de pragas e úlceras, sabe o que foi que Jó falou? Ainda que eu morra na minha carne, eu verei a Deus indo na nuvem dos céus. Quando Abraão falou isso, aí toda a acusação que Satanás havia feito para Deus, dizendo assim: não veste Jó? Você tem abençoado Jó com terra, com casa, com bens, com muitas coisas, e Jó, por isso que Jó te serve em vão. Mas quando Jó falou que ainda que eu morra em minha carne, eu verei a Deus, ele disse que serei fiel, custe o que custar. O que Deus espera de mim e de você é que sejamos fiéis, custe o que custar. Porque quando Deus, ele fala, me lembrei do Rodrigo ali, né? Nosso irmão mais novo, que ele, quando aceitou a fé, algumas pessoas começaram a, ele até falou, se possível sair do motocross, se Deus quiser que eu saia, eu saio, né? É isso que tem que ser a fé. Que Deus seja louvado por isso, irmão. Amém. Que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém. Então, se possível, irmãos, a Bíblia diz que podemos passar por algumas provações, mas Deus diz que nossa fé tem que ser firmada. Os 3 jovens hebreus, lá na corte de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, só que esses nomes não eram nomes dados por Deus, foram nomes dados por Nabucodonosor, mas os nomes deles eram Ananias, Misael e Azarias, eram os nomes bíblicos, né? Eles passaram um período de prova. Eles não estavam lá, os 3 jovens hebreus, eles não estavam lá porque eles tinham causado aquilo. Outras pessoas haviam causado aquele mal e o povo de Deus foi preso justamente na corte de Babilônia. Ontem a gente até leu uma lição do PG que falou um pouco sobre isso, né? Às vezes nós sofremos por atos de que outras pessoas causaram. A lição do PG falou isso ontem. E por isso não devemos nos desanimar. Mas eles estavam ali, os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei levantou a estátua e pediu para que todos aqueles ali se ajoelhassem e adorassem a estátua. Mas qual foi a decisão dos jovens hebreus? E ele disse que a fornalha, que a Nabucodonosor acendeu, a fornalha, né, para jogar os jovens lá dentro, era tão forte, foi tão forte a fornalha, que ao invés
de os jovens que foram jogados, os 3 jovens de Deus foram jogados na fornalha, quem foi queimado fosse que jogaram ele. Diz que os soldados, quando chegaram a jogar, os soldados foram queimados, fulminados no fogo. Ele falou assim: se o Deus, ó rei, se o Deus a quem sirvo quiser me livrar da fornalha, ele vai me livrar. Porém, se ele não me livrar, fica sabendo que nem eu nem meus amigos adorarei a estátua que tu fizeste. Amém? Isso é fé. Essa fé nós devemos imitar, porque são fé que demonstra que nós precisamos e cremos no Deus poderoso que pode livrar a gente até nas coisas impossíveis. E quando foi jogado os 3 jovens hebreus lá na fornalha de fogo, quantos estavam andando lá dentro? Foi 4. Porque Jesus não deixa você sozinho, amém? Jesus passa com você pelas provações. Jesus está levando você e Ele vai te confortar no momento necessário. Não precisa você pegar as provações necessárias. O texto, para nós finalizarmos, está lá em Hebreus, vamos abrir Hebreus agora, Hebreus capítulo 10, certo? Hebreus capítulo 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, né? Eu já disse ali. Hebreus capítulo 10. Um momentinho que até eu, se for bom de achar aqui, misericórdia até para mim. Hebreus capítulo 10, verso 36. Antes de ler esse verso, eu só gostaria de dizer você uma questão interessante. Deus, embora vocês, todos nós passamos por provações, né? Ou sacrifício, teremos que sacrificar alguma coisa, mas tenha certeza de que vocês, perseverando, o Senhor te dará a vitória. Porque aqui, versículo 36 diz assim: com efeito, tendes o quê? Necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Aquilo que Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. E não tardará. O verso 38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, mas amém, que cada um de nós não vai retroceder, amém? Nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, que sejamos, nesse verso 39, que possamos ter esse verso 39 como nosso e firmar esse verso para nós. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Que esse seja o nosso texto, que possamos ter fé e saber de que tudo que Deus quer que nós passemos, Ele tem um propósito especial para cada um de nós. Amém. Possamos louvar a Deus novamente com o hino Qual Firme Cedro é Minha Fé, do número 275. E vamos crer, cantar com todo entusiasmo, sabendo de que Deus, Ele é uma rocha firme. Ele é uma rocha que não deixa o seu filho desamparado. Amém? Amém. Ao som do livro que possamos todos ficar em pé, cantar.
cada luta quero ser soldado de valor. Com os passos dos heróis da fé me ajudam a semear. Obrigado por caminhos. Brilharam por caminhos, morros e pedreiras. Sigamos esse exemplo. E tal exemplo eu siga assim, poder lutar, gastar-me, enfim. Eu quero minha vida pôr nas mãos do Criador. Qual firme cego é minha fé, abrigo me dará. Qual sabre agudo em forte mão, assim não falhará. O teu Espírito dá-me, ó Deus, e faz levar nos passos teus, de amor preenche os dias meus, até subir ao céu. Sigamos esse exemplo. O nosso maior exemplo de fé é Jesus. Jesus que morreu por nós na cruz e nos deu vida para que nossa fé esteja firme nele. Oremos ao Senhor. Pai querido, louvado seja, ó Pai, o teu nome, porque o Senhor nos deixou muitos exemplos de fé extraídos da Bíblia em que podemos confiar. Mas Jesus é o nosso exemplo maior, o exemplo que levou a cruz até o final, que não desistiu de nossas vidas, ó Pai, e que sustém todas as nossas vidas em tuas mãos. Toma cada um de nós, ó Deus, abençoa os lares, abençoa as famílias aqui reunidas. Abençoa cada irmão da fé, ó Pai. Que o teu Espírito Santo crie em nós, ó Pai, um espírito novo e em nós um espírito inabalável. Um coração novo, Senhor, como diz o teu servo Davi. Despede-nos em paz aos nossos lares, na certeza da tua bênção e da tua proteção. Em nome de Jesus. Amém.